Eu estou ressuscitando de volta a análise de cada episódio da série de Danterman. Se você é novo por aqui, basicamente nesse quadro o meu objetivo é analisar cada episódio da nova temporada de Danterman que acabou de ser lançada. E o meu objetivo nesse vídeo é basicamente explicar de uma forma melhor para vocês entenderem da maneira certa o episódio que eu tô explicando. E também, talvez até revelar como esse episódio pode influenciar os próximos que virão. Então por isso eu agradeceria muito a ajuda de vocês, principalmente a galera aí das antigas, velho, que acompanhou bastante aí a minha análise da temporada 1 e principalmente da temporada 2 de Danterman. Cara, finalmente estamos de volta aí com esse quadro e você tem que ficar inscrito e ter o sininho ativado para não perder os novos episódios que forem lançando. Pessoal, nessa terça não era para sair um vídeo como esse de analisando a nova temporada de Danterman, mas eu acabei tendo que mudar os meus planos, galera, porque a Half Brick eles tinham lançado o Stage 18 bem no mesmo dia, velho, do evento do Danterman, velho, o novo evento que está rolando aí, que aliás eu já fiz vídeo, cara, se vocês não viram, vê aí todas as novidades que vieram nesse novo evento, mas eles acabaram soltando no mesmo dia o Stage 18, velho, então me complicou todo. Na verdade, nessa terça eu ia lançar a análise do trailer da terceira temporada, mas só que eu tive que acabando lançando, velho, na quinta, no meio da noite, então, cara, se vocês ainda não viram a análise do trailer, dá uma olhada antes de começar a assistir cada análise de episódio. O Stage 18 foi liberado e, galera, como eu já tinha comentado em muitos e muitos vídeos anteriores, principalmente com o fim, né, cara, da segunda temporada da série Danterman, esse Stage, ele veio para mostrar o que aconteceu depois da grande guerra contra o Deus Galinha. Cara, a gente já pode ver os dois aldeãozinhos aí, mano, que provavelmente acabou de sair dessa guerra, né, cara, dos esconderijos, ou então parou de fugir, para eles se deliciarem em um grande banquete, mano, porque tem frango de montão. E olha a cara desse cara, velho. Só de ver o Deus Galinha sendo depenado ali, velho, para ser servido de comida para os aldeões, me deu até uma tristeza no coração, porque o Deus Galinha, velho, ele foi um baita vilão, e mesmo não falando nada, ele foi muito carismático. Pelo menos uma vez na sua vida, você já passou muita raiva em um jogo por causa da conexão de internet. Eu te entendo, cara, e eu não tô aqui para te julgar, mas sim para te dar a solução desse problema. O aplicativo EasyTlag te deixa praticamente despreocupado com a sua conexão, fazendo você apenas se preocupar com o seu jogo. Baixe o EasyTlag no link da descrição do vídeo para você melhorar sua conexão de internet. Agora cortando para uma cena mostrando aquele aldeãozinho, velho, que nos cativou muito na segunda temporada. A gente pode ver, mano, ele ali ajoelhado no túmulo dos seus pais que provavelmente morreram na guerra, né, cara? A gente não viu como eles morreram, mas é certeza que eles acabaram morrendo. E ele tá ali, velho, agradecendo, né? E ele vai voltando, mano. E a gente pode ver ele pegando, velho, uma das pedras de ouro que existe em uma das estátuas do Deus Galinha e também do Dan. E ele pegou essa pedra basicamente para construir a sua casa, reconstruir sua casa, mano, a casa da sua família, que acabou infelizmente sendo queimada e destruída pelos membros do Deus Galinha. E o legal, cara, é ver essa redenção aí, né, velho, dos membros do Deus Galinha, vendo que realmente o Deus Galinha era um vilão, mano, um cara mau, velho. Então, dá pra ver, velho, muitos e muitos membros do clero do Deus Galinha ajudando a galera aí a se reconstruir, mano. Principalmente aí o aldeãozinho, tem um membro ali do clero ajudando ele a reconstruir a casa, né, mano, pelos danos que eles mesmos causaram. Mas uma das melhores cenas com certeza é o rei, né, cara, ali, mano, se glorificando, mano, porque ele conseguiu matar o Deus Galinha, assim, mano, ele tá ali estreando o que parece ser um filme, mano, chamado God Slayer, velho, assassino de deuses. Isso é muito legal mesmo, muito engraçado. Eu não sei se ele vai continuar com essa piada aí, velho, dele meio que ser famoso por matar o Deus Galinha com uma bosta, né, velho, mas isso é uma coisa muito legal de se ver. E logo, ali em cima do cinema tem uma torre onde está o Dan e a Josie conversando, pessoal. E basicamente a Josie tá muito triste mesmo, porque ela ainda tá sofrendo aquele choque de realidade ao saber que ela é um personagem e todo aquele mundo ali na verdade é só um jogo. O Dan está meio que tentando aconselhar ela para ajudar, né, cara? Lembrando que a Josie, velho, depois de tomar esse choque de realidade, agora sim ela finalmente consegue conversar com o Dan. Eu não sei como, não sei nem como explicar isso, mas ela consegue. E o Dan, para ajudar, velho, ele chama um amigo que ele conhece
conhece, que também é um jogador que está no jogo, que se chama Daryl, cara. Sim, o Daryl, ele chega, ele vai lá em cima, mano, e olha a skin dele, velho, todo bombadão, velho. Já pensou se existisse um personagem assim, velho, no jogo para a gente usar? Seria muito top. Tá aí a ideia, viu, Ralph Brick? O Daryl fala que ele é o criador do jogo, mas, galera, eu fui dar uma olhada de novo, né, velho, dos créditos do Dantherman pra ver se tinha algum cara chamado Daryl, e eu não consegui achar, infelizmente, beleza, galera? Se vocês têm alguma informação sobre isso, velho, sabe se Daryl, na verdade, é algum apelido de algum dos desenvolvedores de Dantherman, deixa aí nos comentários, beleza, velho? Que eu não peguei essa referência aí, não. A conversa é bem longa mesmo, bem detalhada, ele explica bastante coisa, mas basicamente ele falou, velho, que existe outro player que acabou logando no jogo, né, velho? E ele meio que nasceu na costa oeste, depois do oceano do jogo. E ele falou que se a Josie for até lá, ela vai conseguir achar mais explicações desse jogador. E o legal é que quando ele fala desse jogador, aparece até uma imagenzinha mostrando que ele é meio que um daqueles ninjas, né, cara, encapuzado, que aparece no trailer do Dantherman. Ele tá com uma coisinha diferente aí nesse episódio da série, mas quem sabe ele seja do mesmo clã daquele ninja encapuzado de vermelho que apareceu no trailer do Dantherman 2. Pera aí, galera, que eu sem querer passei a informação errada. Na verdade, ele não é um jogador, na verdade, ele é um NPC, né, cara? E o nome dele é Marcos, beleza, mano? Eu tinha falado que ele era outro jogador, mas, na verdade, foi a tradução que foi meio que errado aqui. E o mais legal também, cara, é que ele dá uma espada para a Josie para ajudar ela em sua jornada que ela provavelmente terá nos próximos episódios. E, para finalizar, o Dan, ele tenta dar um soco nele, velho, para ver se ele consegue dropar outra espada para o Dan também pegar, né? Eu também queria que o Dan pegasse essa espada aí para ele também usar no jogo, né? E é assim que acaba o Stage 18 da terceira temporada de Dantherman. E galera, do jeito que a série tá indo, mano, parece que a série está se caminhando para desenrolar, velho. Basicamente, na minha teoria que eu já tinha feito há 2 anos atrás no meu canal, velho. Eu fiz uma teoria, mano, basicamente explicando que a Josie, ela pode sair do jogo, mano. A Josie agora, sabendo que ela está dentro do jogo, possa ser, galera, que nos próximos episódios, ou então até mesmo no final, velho, dessa terceira temporada, a Josie possa encontrar alguma brecha no jogo pra ela conseguir sair dele e ir para o mundo real, mano. Sério, velho, eu fiz essa teoria muito top, eu recomendo muito que vocês assistam ela com atenção, porque possa ser que ela finalmente vire realidade nessa terceira temporada. Sério, mano, se a Ralph Brick fazer essa teoria virar realidade, eu espero que eles dão uns créditos pra mim por terem se inspirado na minha teoria. Ou não, né, cara? Talvez a Ralph Brick já tenha pensado nisso daí há muito e muito tempo atrás, e eu só consegui juntar as ideias para meio que fazer esse vídeo para vocês explicando tudo. Galera, mas minha teoria é verdade ou não? Cara, eu acho que a gente só vai conseguir ver isso nos próximos episódios. Então, mano, fiquem ligados aí no canal para vocês entenderem tudo sobre a nova temporada de Dantherman, beleza, cara? Eu vou analisar cada episódio assim que eles forem lançados o mais rápido possível que eu puder, beleza? Muito obrigado a todos, pessoal, por terem assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui e valeu, falou e fui!